Olá, rapaziada do 8º ano, anos finais. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo de azul, a coisa mais linda desse mundo, verde azul. E aí vocês completam daí que eu completo de cá. Eu sou o professor Giorgio Paulo. Hoje nós continuamos ainda aquele assunto. Tá lembrado que eu falei na semana passada que a gente vai passar algumas aulas com o mesmo tema, porém abordando situações diferentes, não é? Então hoje, ainda sobre as paisagens naturais do continente americano, parte 2 ou parte 2, como diria o professor Gilson Soares, o rapaz do rostinho lindo, que hoje estará conosco nos nossos estudos, mas também hoje temos Raquel, chega batendo, Raquel, aqui, ó, chega batendo, levanta a mãozinha assim, pronto, certinho, Raquel. Raquel aí hoje nossa intérprete de Libras. Victoria está aí nos assessorando também junto com Jonas e ele, quem, professor Gilson? Quem é que está ali hoje com a gente? É o mestre Deivinho, né? Deivinho que está aí nos assessorando. É sempre um prazer, uma alegria. Pergunta se é gostando? Claro que é gostando. É sempre amando estar aqui de volta falando com o 8º ano, hoje sobre geografia, aula show. Vamos aprender várias coisas hoje na nossa aula. Fica ligado aí, 8º ano. Vamos embora, professor. Vamos embora, cabriola. Tá chegando a hora da gente arribar. Então, olha lá. Primeiro slide de hoje, gente, só para a gente retomar um pouquinho o assunto, né? Tá aí o globo terrestre, a coisa mais linda desse mundo, né? O nosso planeta azul, um planeta que tem aí 75% formado por água, professor Gilson, Isso. uns 15% aí de áreas desérticas e, ao todo, na verdade, apenas menos de 10% de área povoada. Pensa. Então, continente americano, gente. Nesse continente americano, você observa nesse mapinha aí, ó, a parte de cima, a América do Norte, a parte do meio aí, a América Central, e a parte de baixo, com o Brasil quase tomando conta, a América do Sul. Então, o que é e como se apresenta este continente americano? Lembrar vocês que a gente vai trabalhar aí ao longo dessas aulas três formas, três situações. A primeira delas, a divisão fisiográfica, né? Como é que a América se apresenta do ponto de vista fisiográfico, do ponto de vista político, depois econômico, né, e assim histórico-cultural. Então a gente vai ter essa visão ampla, né, do continente americano. Então a divisão fisiográfica, né, questão das plataformas continentais. Depois a gente vai ter essa questão histórico-cultural, como foi povoado, né, quais foram as influências culturais que chegaram e fizeram dessas América se tornar três diferentes e, ao mesmo tempo, uma única. Socioeconômica, como está dividida essa questão, né, da sociedade e da economia nesse continente, que é um só, tá? Embora a gente vá ter essa subdivisão. De boa? Pronto, vamos lá. Outra situação que a gente encontra aqui, ó. O continente americano, ele é dividido regionalmente, obedecendo a diferentes critérios. E aí você observa aí nesse mapa que está ao lado aí, ó, né, o mapa com a divisão política desses países. Observe que você tem aí o Canadá gigantesco, né, Gilson? Isso. Depois nós temos os Estados Unidos aí nessa cozinha roxa. O México ali, né, pegando ali a América, já passando para a América Central. E a América do Sul, em verde, bem bonitão, o Brasil. O estudante pode até dizer, mas professor, aquele roxozinho lá em cima do Canadá também é Estados Unidos, Sim. Aí a gente vai explicar isso aí também quando chegar na América do Norte, viu? Então, e ainda tem essa questão da América Latina. Isso. Essa questão da América Latina, pessoal, voltou para Gilson. Essa questão da América Latina ainda é um negócio muito complicado. Quer dizer assim, a América Latina são os países que só falam a língua de origem latina, não é? Aí você diz, ó, América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Isso. Tá? A América Latina vai pegar aí você fala, mas eu não vou adiantar, não vou dar spoiler, não. Vai dar, não. Não. A América Latina é concebida, olha, a partir de duas principais divisões regionais. Olha lá, vamos lá, tela cheia aí nesse slide aí, olha só. Uma
obedece ao critério da localização e posição geográfica. Outra obedece a critérios culturais e econômicos. Observe esse mapa aí de novo. Você vê um mapa da plataforma continental, certo, Gilson? Sim. Tá? Nessa três plataforma continentes. continental, na verdade, a gente subdivide em três, Isso. né, que é uma questão didática Aham. da geografia. Porém, a gente vai ter algumas placas tectônicas separando os continentes. Isso. Mas, quando fala em América, é o continente americano. Certo? Isso. Então, mais adiante, eu tenho aí, ó. Então, a primeira divide o continente, olha, em América do Sul, América Central e a América do Norte. A segunda divide a América Latina e a América anglo-saxônica. Você quer comentar isso aí, Gilson? Exatamente. É quando a gente... É aquela divisão. Primeiramente, a geográfica, pelo território. Nós vamos ter os países que estão na América do Sul, os da América Central, que também a gente chama de Caribe, professor. Olha, Caribe. As terras caribenhas, as ilhas, né? Sim. A questão da América, já tem a América Central insular e a América Central o quê? Istmica, né? Quando a gente fala istmica, aquela questão do território aqui, né? Ligando, né? Sim. A América do Sul com a América do Norte, e a insular, o conjunto de ilhas que está por ali. E também a América do Norte, pegando aí México, Estados Unidos e Canadá. Beleza. Quando a gente parte para anglo-saxônica, aí já vai entrar um detalhezinho, professor. A gente já vai pegar aí características econômicas e também a questão da língua inglesa. Por isso que a gente vai incluir na América anglo-saxônica apenas Estados Unidos e Canadá. Quando a gente parte para a América Latina, aí já vem os países da língua latina. Opa, professor! Que é justamente português, espanhol, francês. Esses países que têm origem latino-americana, professor. A língua latina. Sou latino-americano e nunca me engano. Brielle chegou aqui agora meio espantada. Foi porque o professor fez assim, ó. Na lateral. Cadê? Na lateral, no rostinho. Aí, ficou na frente. Mas aqui é porque a gente tem um jogo de câmera, meu povo. Aqui só dá um negócio aí diferenciado. O Matuto fala assim, né? Esse negócio aí é meio coisado. Meio coisado. Esse meio coisado, meu povo. Olha aí, ó. Veja aí. Agora, eu não gostei dessa visão lateral, não, viu? Porque olha pra lá, olha pra lá. A camisa aqui, ó. Olha aí, meu povo. Isso, olha agora. Aí, coisa mais linda. Ô, menino bonito. Mas vamos lá, o outro lá atrás. Meu povo bonito. O professor Gilson falou aí um negócio da América anglo-saxônica. Seriam os países que falam o idioma de origem latina. Aí eu pergunto a você aí, que está aí me ouvindo, né, que está me vendo. O Canadá tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês, certo? Nos Estados Unidos, nós também temos estados que pertencem aos Estados Unidos, que falam, por exemplo, o espanhol e o inglês, que falam o francês e o inglês. Sim. E tem alguns estados que pertencem, né, aos Estados Unidos da América, que eles têm duas línguas oficiais, sem contar com as línguas nativas das várias tribos americanas que existiam naquele território quando da chegada dos primeiros colonos americanos no século XVI. Né? Os Comanches, os Cheyennes, os Apaches, os Iroqueses, né? Então, essas tribos indígenas têm seus idiomas que não são de origem latina e nem são de origem germânica, né? Chamadas línguas neogermânicas, tá certo? Mas o que é que a gente precisa... isso aí eu vou discutir ainda, tem um slide aí sobre isso. Mas lembrar a vocês sempre essa questão. O aspecto geográfico, não é? No aspecto mais político, a essa divisão da América do Norte em três países, que é apenas Estados Unidos, Canadá e México. Na verdade, Canadá,
Estados Unidos e México. Aí você vê lá em cima tem a Groenlândia, mas a Groenlândia pertence à Noruega. Isso. Não é isso, professor Gilson? Exato. E o Alasca, O Alasca, Estados Unidos. aí o Alasca, deixa eu chegar na América do Norte aí para explicar, Gilson. Essa parte é da América do Norte. Ó, então essa divisão física aí, essa divisão física você tem aí o seguinte, ó, um mapa bem bonitinho, com alguns países, na verdade quase todos, né, e lá em cima um mapa da Europa, né, Espanha e tal, para diferenciar esse território, certo? Aí, ó, a divisão física, tendo como critério a posição física dos continentes, no que se refere às suas respectivas latitudes, e respeitando ainda as divisões político-nacionais, a América do Norte, aliás, a América ela é dividida em América do Norte, Central e Sul. Aí nesse mapa aí, volta de novo aí, por favor, Davinho, Jonas. Aí tem um mapa, veja lá em cima. O Canadá, e aí uma observação que o professor Gilson fez. O Canadá está verdinho. Isso. Estados Unidos tem essa parte maior, que é o país inteiro. E lá em cima do Canadá, tem um pedacinho que pertence aos Estados Unidos, que é a região do Alasca. Né? Essa região do Alasca foi comprada da Rússia ainda no século XIX. Quando os Estados Unidos ele vai se formando na chamada conquista do Oeste, ou o Far West, né? Para o Oeste. Então, os Estados Unidos ele começa no lado leste, onde tem ali a palavra Honduras, está vendo? A palavra Honduras, tem aquela parte dos Estados Unidos, que a parte é do Oceano Atlântico. As 13 colônias inglesas na América do Norte. Isso. Dali ele vai puxando para o oeste, para o lado esquerdo, né, onde tem o nome Estados Unidos, para lá. Então, nessa marcha para o oeste, houve uma guerra entre França e Inglaterra, a Guerra dos 100 anos, depois a Guerra dos 7 anos, e a guerra aí de independência das 13 colônias inglesas da América do Norte. Então tinha uma região aí que pertencia à França, era a Louisiana, em homenagem ao rei Luís XIV. Né? Como tem a Virgínia, em homenagem à rainha Elizabeth I, que se titulou virgem, né? Sempre virgem, né? Por não ter casado, não ter deixado filhos e tal. Então tem essa região aí, as 13 colônias. Né? Mas aí você vai ver que nessa situação do mapa, então você tem aí os países que fazem parte da América. Então, da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, Honduras, Guatemala, Belize, Cuba, Jamaica, Haiti. Terra boa. Né? Qual? Todos esses países da América Central da América são lindos. São os países do Caribe. Isso. Né? Jamaica, né? E é onde tem o reggae, nasceu o reggae com Jimmy Cliff. Né? Uhum. Jimmy Cliff é aquele outro, esqueci agora o nome dele, Bob Marley. De reggae eu sou do reggae. Né? E o Brasil tem uma região que é o reggae, que é a Jamaica brasileira. Sim, né? Onde é? Maranhão. Terra boa. Terra boa, né, professor? Exato. Bolívia querida, pessoal aí do Sampaio Correia, viu? Sim. Vai levar eu não digo nada. Não digo nada. Por isso que o meu time, Juninho Play, sabe qual é o meu time? Eu vou fazer no meu time, porque o meu time é o Ibis. O Ibis, né, que é um time assim que a gente tem que torcer sempre. Porque os outros, né, eu vou deixar para Roberto Nascimento e outros comentaristas aí, deixa pra que vão estar na TV Nova Nordeste já, né? Se Deus quiser. Olha o Juninho fazendo sinal. Juninho. E na América do Sul, sou tricolor de corpo e alma. Né? Aí tu quer braço, Juninho. NAUTI, aqui todo mundo é da Federação Pernambucana aqui de futebol. Tem todos os times aqui para ninguém brigar. Né? Isso é verdade. Tem o time da Cobrinha, né? Tem o time do Timbu, tem a Nação Rubro-Negra. Aí Juninho comemora. Né? Pronto, então tá todo mundo em casa, todo mundo em paz. Deixa essa briga para besta. Não é não? O negócio é torcer. Isso. É torcer. Domingo, meu sábado, tava gente do Esporte, do Náutico, do Ibis, tava do 13 do Vasco, do Vasco da Gama. Mas Casa Amarela, meu povo, um abraço, meu povo de Casa Amarela, né? Mas vamos lá, bota aí em tela cheia só pra gente ver aqui a situação desse mapa aí, gente. Ó, e na América do Sul, a gente tem, ó, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina,
Chile e Brasil. E Gilson, viu, Davinho? Gilson cantou no conjunto que veio de Porto Rico. Menudo. Quem lembra de Menudo? Eita, lembra não, Rick Martin, olha só. Roy. Eu fui do tempo que Puxou. Xuxa ainda era bem novinha. Vai Puxou. nascer a descendo. Não lembra não do Menudo? Meu Deus do céu, só eu que lembro. Só Tereza. Tereza disse que não lembra não. Ah. Lembra não. E aqui, vamos pular, vamos pular. Aí Vamos Tereza pular. lembra. Sandy Júnior. É. Vamos lá. Próximo slide, meu povo bonito. Aqui a gente se diverte. Ó, América do Norte agora chegou. A gente vai ver agora passo a passo cada parte da América. Então, a América do Norte é composta por Estados Unidos, Canadá e México. Veja aí, meu povo, que mapa bonito, mapa massa. Lá embaixo está a Rosa dos Ventos, que é aquela estrelinha ali, com as posições geográficas, o norte, o sul, o east e o west, né? Está em inglês, o E é east, é o leste, o W, oeste ou west. Ok? Aí os pontos cardeais, colaterais, né? Norte, nordeste, sul, sudeste, né, Gilson? Isso. Vamos lá. Veja que esse mapa aí mostra pra gente o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, lá embaixo a América. E observe, viu, meu povo, que o México, ele ali, ó, tem ligações com Guatemala, Honduras, né, Gilson? Uhum. Depois lá Cuba, Haiti, né? E, enfim, a América Central. Mas esse é mais para frente. Lá em cima tem a Groenlândia, veja que a Groenlândia é muito perto do Canadá. Por isso que a gente hoje sabe que alguns arqueólogos encontraram vestígios, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, ali na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, na parte norte, vestígios de uma comunidade viking. Né? A gente sabe hoje que no século 8 para o século 9, alguns vikings, né, os que desceram lá da Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, eles desceram até a América do Sul. E, minha gente, corta pra mim, Davinho. Davinho não, é Juninho Play. Agora voltou Juninho. É Juninho Play. Ó, pessoal, dizem que na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, Sim. foram encontradas algumas inscrições em uma língua parecida como se fosse a escrita cuneiforme sumeriana. Uma outra ideia também, que é hieróglifos chineses, inclusive uma moeda cunhada há muito tempo, há mais do século X, XI, por aí, que tinha um pequeno mapa, onde já esboçava um pouco do contorno da América, viu, Gilson? Uhum. Agora, lógico que a gente sabe que há 5.000 anos atrás, a gente já tinha civilizações no mundo, principalmente na América, África e Ásia. As Américas, os Incas, os Astecas, os Maias. Né? Na América, aí a gente tem já os vestígios, né, e artefatos encontrados. Na África, supõe-se, e historicamente já foi comprovado, que é o berço da civilização ocidental. Até hoje, não foi encontrado em nenhum outro lugar, nenhum artefato mais antigo do que encontrado na África. É isso? Isso. E na extremidade oriental, Índia, China, Japão, né, a gente tem também sociedades milenares. Né? A nossa cultura, o Brasil tem 500 e poucos anos. Esse ano, agora em setembro, vai fazer 200 anos da independência do Brasil. Né? Mas a América, a Europa, ela já tinha mais história e a Ásia mais ainda. Tá? Mais para frente, a América Central, Gilson. A América Central, ela tem uma variedade maior de pequenas ilhas, né? Algumas ilhas grandes, mas observe aí dois mapas, duas imagens. O mapa mundo, o globo, né? Com a partezinha pintadinha verdinha, né? Para você ter uma noção de espaço geográfico, né? Onde fica localizada a América Central. Então, no texto, a gente fala que a América Central é formada por Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, República Dominicana,
A outra seria Dominica, tá? Granada, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóbal e Neves, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago. Vejam que algumas têm eu falei até um sotaque um pouquinho espanhol, só para você ter uma noção que na América Central nós vamos ter colonizações, países com diferentes línguas, né? Espanhola, holandesa, francesa, inglesa. Portuguesa ficou só mais no Brasil, tá? Mas aí o restante você vai ter os holandeses, os franceses, os ingleses. Não é isso? Tô certo? Isso. Né? Uhum. Então a América Central tem uma maior quantidade, tem mais aí de 15, quase 20 países, né? Alguns são ilhas, alguns são tão pequenos que juntaram-se em dois, né? Por exemplo, onde hoje é o Haiti, ele está dividido no meio, né? E Cuba é a maior ilha aí da América Central, beleza? Tem gente que confunde, né, professor? O Quando quê? fala da América Central, aí coloca o México como América Central, que é justamente confundindo aquela outra divisão que a gente tinha falado, né? Vamos Da falar. América Latina e Anglo-Saxônica, vamos falar dela ainda, Vamos né? falar dela Vamos ainda. embora. Porque o México é uma fronteira física apenas do limite ali entre Guatemala, Honduras, né, e o México, certo? Mas o México ele está geograficamente na América do Norte, tá? Mas aí culturalmente vai ter um pedaço da América Latina que a gente vai falar já já. Aí, posteriormente, a América do Sul. Olha aí. Então, a América do Sul, eu trago com as bandeiras aí. Vê que bonitinho. Belo mapa. Né? Então, a América do Sul fazem parte aí o Brasil, que é o maior país da América do Sul. A Argentina, esse aí que tem um sol, né, brilhando, né? Uruguai, Chile, Colômbia, aí vai lá para cima, Equador, Venezuela, aí a Guiana Francesa e Suriname. Aí, gente, lá em cima do Brasil, né? Você tem a Venezuela, com aquela bandeirinha ali amarela, azul e a estrelinha. E de lado você vai encontrar a Guiana Francesa e o Suriname, que são países que são protetorados hoje, tanto da Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e o Suriname, né? Inglês, né? Que foi depois da expulsão, das guerras que houve e a formação do território brasileiro, que aí vocês veem mais em história também, tá? Vamos lá? Territórios ultramarinos, professor. Isso. Então aí, professor Gilson, Aí, diga. além da posição latitudinal, a latitude, nota-se também a configuração dos formatos do continente americano, notadamente marcado por duas grandes porções de terras ligadas por outra parte menor. Além disso, nessa divisão, cada parte encontra-se sobre uma placa tectônica distinta. Aí o que quer dizer isso? Traduzindo em miúdos, ó. América do Norte, está lá em cima, América Central e América do Sul. O Brasil, observe que o Brasil não tem muito terremoto. Na América do Sul não existem muitos territórios, porque ele está sobre uma placa imensa, né, maior do que o próprio continente. Tá certo? Então ela está submersa. Ok? Então submersa, e aí essa parte que emerge do mar é o continente, é a parte da América do Sul. A América Central, por ter várias ilhas, vamos ter algumas áreas com vulcões. Isso. E no México, na parte da América do Norte, você vai ter terremotos, né? Você vai ter furacões, você tem a falha de Santo Andrés, que é ali onde é a Califórnia, que há indícios que daqui a um tempo aquela área vai estar totalmente afastada do continente, né? Aquela famosa ponte lindíssima chamada Ponte Golden Gate. Isso. Né? Na Califórnia, ela pode até desaparecer, né? Aí porque a ponte liga. Pode né? até o menino dizer, mas professor, Caruaru tem tremor de terra, né, professor? São só acomodações de placas, gente. Só a placa dando aquelas mexidas, porque a gente tem o manto, né? Aí tem as correntes convectivas, está sempre em movimento. De vez em quando a placa dá uma relaxadazinha. E eu vou dizer mais o seguinte, Diga. o que é que acontece mais aqui na nossa região? Gente, imagine que, por exemplo, o petróleo que é extraído, olha a cara de Jonas para tu,
o petróleo o petróleo que é extraído, a água que a gente tem no lençol freático, Também. né? O alter do chão, o lençol freático do Guarani, né? Assim, tem os termos. E outras regiões. Aquífero Guarani. Na hora que você, a água ele está na coragem Oxe, Jonas. muita. Coragem de bicho preguiça morto há 10 anos. Então você tem aí retirada desses elementos que estão no subterrâneo. Então na hora que você retira isso aí, que há um vácuo, na hora que você tira, né? Por exemplo, quando perfura um poço de água, o que é que acontece quando fura? A pressão. A água jorra. Isso. Jorra tanto a água quanto o petróleo. A pressão está ali. Tirou aquilo, esvaziou, vai ficar o quê? Um oco. Isso. Né? E isso acontece o quê? A acomodação, do terreno. Né? Isso. E aí, o que é que vai acontecer? Um tremor de terra, né? De baixa escala. Beleza? A divisão sociocultural. Aí onde entra aquela questão. A divisão sociocultural da América divide esse continente em América anglo-saxônica e América Latina. De boa? De boa. Vamos lá, vamos para frente. Na primeira região, encontram-se apenas Estados Unidos e Canadá. Na outra, todos os demais países do continente americano. Vocês vão perceber que é um erro, por isso que o Brasil está ali, perguntando, está na dúvida. É comum ouvir que os principais critérios dessa divisão são o idioma e a diversidade étnica. Isso. Entretanto, isso não é totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro, Isso. certo? Aí eu trago aí um mapa da América do Sul com meio mundo de gente para dizer que nós temos uma variedade étnica e cultural no nosso continente americano. Eu não posso afirmar só uma etnia, só uma linguagem, só um aspecto cultural. Mais adiante, aqueles os idiomas muito, né? Veja aí aquilo que o professor estava falando. Isso. Os idiomas da América anglo-saxônica, de acordo com essa divisão, seriam aqueles de origem inglesa ou saxônica. Olha aí. No caso, o inglês. No entanto, uma parte do Canadá fala o francês, língua de origem latina, que é, inclusive, um dos idiomas oficiais do país. Então, no Canadá, nós temos a parte francesa e a parte inglesa, mas geralmente falam-se as duas línguas, aprende-se as duas línguas. Embora, de uns anos para cá, a parte de Ontário, Quebec, que é fundada pelos franceses, tentou, por exemplo, inclusive, afrancesar o nome das ruas. Quer dizer isso, trocar o nome do inglês para o francês de todas as ruas da parte canadense francesa, né? Então também é negar as origens. Quando foi feita essa divisão aí, professor, eles pegaram o idioma principal de todo o território do país, com influência do quê? Lá do Reino Unido, né? No seu processo histórico, cultural, étnico, linguístico. Exatamente. Aí passa tanto por isso que é em Canadá e Estados Unidos. E aí a gente tem essa questão ainda, essa discussão que não vai terminar nunca. Então, além disso, alguns estados dos Estados Unidos adotam outros idiomas oficiais além do inglês, como o próprio francês e o espanhol, que é uma outra língua de origem latina. Se eu perguntar, o Novo México é um estado nos Estados Unidos e fala o inglês porque é dos Estados Unidos. No entanto, a sua população como um todo, ela é de origem mais mexicana, que é fundada pelos espanhóis do que pelos ingleses, né? Sem contar que essa região ela foi tomada, né, da Espanha em guerra, certo? Então, além disso, nem todos os países da América Latina utilizam idiomas de origem latina. É o caso, por exemplo, do Suriname, que fala o holandês, e de alguns países da América Central que adotaram o inglês como idioma oficial. Isso sem contar com inúmeras línguas pré-colombianas utilizadas pelos povos indígenas, algumas delas também adotadas oficialmente como o Guarani, né, no Paraguai, que não tem nada a ver com o espanhol, né? Então, com a população de 953 bilhões e 600 milhões de pessoas em 2012, o continente americano é o terceiro mais habitado depois da Ásia e da África. Vou chegar aí no desafio já já.
Então, em virtude do processo de colonização de seus territórios, há uma grande variedade étnica envolvendo os inúmeros povos nativos que habitavam em tempos pré-colombianos, ou seja, antes da chegada de Cristóvão de Colombo em 1492, certo? Então, grupos próprios da América, europeus, né, chegaram aqui e vão ter aí a questão cultural, né, a questão da escravização africana, enfim. E para a gente encerrar aí a nossa aula de hoje, a gente traz aí uma perguntinha, que é a perguntinha sobre o relevo. Eu estou mostrando aí só algumas montanhas para vocês, né, as montanhas rochosas. Eu tenho o início da Cordilheira dos Andes, né, o aspecto geográfico. E o desafio para vocês é o seguinte: depois de termos visto um pouco sobre as Américas, qual das opções abaixo contém os países da América do Norte? Ó, mais fácil do que empurrar bebo na ladeira. Facílimo. Eu trago México, Cuba e Venezuela, Brasil, Chile e Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e México, Peru, Bolívia ou Jamaica. Resposta certa, Victoria. Letra C, muito bem. Letra C, Canadá, Estados Unidos e México. Gilson, se despeça do meu povo. Eita, pessoal do oitavo ano, é um prazer estar aqui. Olha aí, quem apareceu na tela. Sai da frente. E o beijo do rostinho lindo. Valeu, pessoal. Pra mim é dizer beijo do gordo. Também. Gente, um abraço. Fique com Deus. Até outra hora e a gente se encontra na próxima aula.